Queridos e minhas queridas, é um prazer voltar a falar com vocês. Fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo direcionado e é bom voltar a ter essa oportunidade. Ciro Gomes, no último dia 24 de março, ele fez um live em que ele foi falar mal do capitalismo de forma geral, do livre mercado e falar alguns absurdos. Eu vou pegar um gancho do que foi feito pela página Ciro Gomes Zoeiro, em que eles pegaram um trecho de 2 minutos e meio para demonstrar vários pontos que o Ciro falou e vários pontos que os liberais e a escola austríaca claramente discordam deles. Nós vamos dividir isso em 3 tópicos. O primeiro tópico fala lá sobre o livre mercado que tende a criar distorções. Esse é o primeiro tópico que nós vamos tratar. O segundo tópico será que o capitalismo é egoísta. E o terceiro ponto é que o capitalismo se concentra em países ricos. Foram 3 pontos que ele trouxe no vídeo dele, nesse pequeno vídeo que foi feito pelo Ciro Gomes Zoeiro, e nós vamos destacar cada um dos seus pontos. Ciro Gomes começa seu vídeo falando que o livre mercado tem uma grande virtude. Ele oferece produtos de excelente qualidade com menor preço. Esse é o discurso liberal e, obviamente, é isso que eu defendo e acredito. Mas ele fala que o governo deve ser responsável para evitar falhas de mercado. Porque, segundo o que o Ciro Gomes fala, o governo, o capitalismo de forma geral, ele tende a gerar monopólios naturais, ele tende a gerar oligopólios, ele tende a prejudicar você, consumidor. Isso não é verdade, de forma clara, né? Regra geral, todos os oligopólios, monopólios, tudo aquilo relacionado à dificuldade de você ter acesso aos bens do livre mercado é exatamente causada pelo Estado. Mas eu vou já comentar esse ponto. Ciro Gomes usa como exemplo postos de gasolina num determinado local, né, exemplificando, dizendo que em determinado momento os postos de gasolina podem oferecer preços e produtos diferentes, né, baixando o preço. Baixando o preço e oferecendo algo de melhor qualidade. Mas ele fala que isso é um problema. Pode ser que os 50 postos de gasolina, 70 postos de gasolina da sua cidade sentem um jantar e definam preço, determinem um preço comum, um cartel, e esse preço comum é determinado de modo a que eles ganhem dinheiro e você seja prejudicado. Eu acredito que o Ciro Gomes deixou de ver a aula de teoria dos jogos. A teoria dos jogos ela é muito clara em dizer que sempre um novo player pode entrar no mercado e exatamente oferecer um produto de melhor qualidade, um serviço de melhor qualidade e um preço mais barato. Ele esqueceu essa parte importante da ideia de teoria dos jogos. O que o Ciro Gomes esquece é que no Brasil, hoje, tanto a produção como a distribuição de petróleo são monopólios governamentais, inclusive previstos na Constituição. A Constituição até autoriza em determinadas situações essa concessão para a iniciativa privada, mas limitada à sua revenda, no máximo à sua distribuição. A Petrobras tem um monopólio da produção e, por conta disso, mesmo quando ela não consegue, quando ela dá esse posto de perfuração para alguém fazer, para tentar equilibrar isso. Mas, regra geral, hoje, o preço do produto que você compra, a forma que você compra, todos eles são determinados pelo Estado, ou seja, quem gera esse monopólio é o Estado. Um outro exemplo disso que eu poderia tratar é o monopólio postal. Hoje os Correios, aquele ente que entrega cartas no Brasil, é o único ente que poderia entregar cartas no Brasil. Os Correios é um monopólio constitucional. Como você sabe, parece que quando você pede produto da China demora uma semana. Quando o produto chega no Brasil para a sua casa, demora 3 meses. Parece que a China é aqui do lado, né? E a distribuição da sua casa ou outro bairro parece muito mais distante que a China. São exemplos claros que quem gera o monopólio ou os oligopólios, como por exemplo, relacionado ao mercado de telefonia, hoje praticamente é bem limitado esse mercado, exatamente pela dificuldade de novos players entrar no mercado, é o Estado, né? As regulações estatais. Na prática, muitas regulações, muitas legislações, elas dificultam e muito o acesso dos mais pobres e dos mais pobres de forma geral, dos empresários que têm menos condição financeira de entrar no mercado. Obviamente, grandes empresas têm setores jurídicos e contábeis muito maiores do que pequenas empresas. Elas conseguem se defender de grandes regulações. Só quem é beneficiado com isso são grandes empresários, principalmente os empresários ligados ao governo. Esse é o primeiro tópico do Ciro, que, como eu já disse, parece que esqueceu uma aula na Harvard importante, que é a aula de teoria dos jogos. Sempre que alguém oferecer um produto muito caro ou de péssima qualidade e eles formaram cartéis, se você tiver chance de apresentar um novo produto com maior qualidade e menor preço, você vai entrar no mercado e dominar o mercado. Essa é a teoria dos jogos, que vale muito a pena ser estudada. Uma coisa que ele continua falando, que ele vai falando que o capitalismo ele é egoísta. Ele chega a essa conclusão.
Adam Smith lá atrás disse que você não come pelo seu próprio interesse, você come pelo interesse do padeiro, você coloca a ferradura do seu cavalo pelo interesse do ferreiro, e cada qual no seu interesse comum vai fazendo trocas voluntárias. Você, né, se eu dar um exemplo muito claro, você sozinho, por mais capacidade que você tivesse, muito dificilmente ou quase de forma impossível você conseguiria criar um lápis. Um lápis com borracha, com grafite, com madeira, você teria extrema dificuldade. Eu vou dizer para você que é praticamente impossível você conseguir criar o lápis. A interação de milhares de pessoas para conseguir fazer isso é algo extremamente complexo e complicado. É o que Hayek vai chamar de conhecimento de espécie na sociedade, que parece que o Ciro esquece disso. As pessoas são, nesse pensamento do Ciro, que o capitalismo é egoísta, parece que quando você produz algo para servir o outro, isso é algo egoísta. Na minha visão é exatamente o contrário. Somente essa doação de você fazer aquilo que você gosta, essa divisão do trabalho e essa dispersão do conhecimento que permite que você, né, que todas as pessoas que convivem com você consigam atingir o produto ou serviço que você deseja. Na realidade é exatamente essas trocas voluntárias que vão melhorar a vida de todos nós. E é exatamente onde essas trocas voluntárias acontecem com mais força e mais constantemente é que podem melhorar a sua vida e que tornam o lugar que você mora melhor. Infelizmente o Brasil, as trocas voluntárias que acontecem aqui são extremamente limitadas e extremamente restritas. O Brasil, na sua relação com o PIB, é o país que menos importa no mundo. É interessante que no último tema, Ciro vai falar que o brasileiro compra tudo de fora. Mas é engraçado isso, porque se você comparar o PIB do país com a relação de importação proporcionalmente no mundo, o Brasil importa menos que Cuba, importa menos que Venezuela. 2 países fechados, regimes fechados, socialistas. Certo? Ou seja, não fecha essa ideia do Ciro que o Brasil importa tudo. Na realidade, é muito interessante falar, o exemplo que ele dá é esse celular que eu estou falando, esse microfone que eu estou falando, são todos importados. Né? Alguns são montados aqui, mas de forma geral são todos importados. O que parece que o Ciro deseja é uma ideia que foi criada na década de 80, ainda no fim do regime militar, exatamente nesse viés nacionalista que o Ciro tem, que é a lei de informática. Quem não conhece a lei de informática, que vigorou praticamente até 92, a lei de informática dizia que só você podia ser feito produtos de informática nacional com o objetivo de fomentar a indústria nacional. Olha a visão. Nós vamos criar uma lei para impedir que se importe, para fomentar a indústria nacional. Como vocês sabem, talvez os mais jovens não lembrem, computadores no Brasil só começaram a chegar depois de 94. Lembra do exemplo do lápis que eu disse, o quanto é complexo fazer o lápis? Imagine o quão complexo não é criar um computador. Juntar as inúmeras vontades, esforços, produtos e formas para se chegar a um computador a ter na sua mesa. Essa junção e essa formação é extremamente complicada porque envolve habilidades completamente diferentes. O que o Ciro Gomes está querendo dizer é que nós vamos abrir mão de toda essa cooperação voluntária entre as pessoas e vamos limitar o conhecimento que nós temos aqui. Falando inclusive que os países mais pobres vão ficar restritos a soja in natura, carne in natura, produtos que não são tão industrializados. É interessante ele dizer isso, porque o país mais livre da América Latina e o país que tem o melhor IDH da América Latina é o Chile. País que tem pouquíssima relativa ao Brasil, por exemplo, ele não tem nenhuma montadora de carro. Exporta vários produtos in natura. E o Chile, aqui nessa comparação, exatamente por acreditar nas trocas voluntárias, por acreditar nas relações de troca de comércio em que ambos vão ganhar, acaba se tornando um país bem mais rico proporcionalmente que o Brasil. Essa ideia de liberdade econômica, de livre mercado, de você poder fazer as suas escolhas, é que o Ciro esquece completamente em seu vídeo e perde a noção do que de fato seria o livre mercado. Ele vai falando, e só para ilustrar, Ciro Gomes foi governador do estado do Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do estado do Ceará, e ele, tão fã da indústria nacional, negou, no caso específico, o financiamento para o Gugel. O Gugel era uma montadora de carro nacional que o Brasil tinha. Ele, na sua prática de vida, fez exatamente o contrário daquilo que ele defende. Mas enfim, Ciro Gomes passou por tantos momentos e tantos passos diferentes que é complicado estabelecer qual o momento do que ele defende e quando ele defende isso. Para finalizar, pessoal, esse vídeo, né, que já está ficando um pouco longo,
Eu posso falar para vocês de países que apostaram no livre mercado. O primeiro deles eu já citei, o Chile. Mas eu podia falar de Botsuana, país que em 1960 tinha uma renda per capita de 58 dólares e 30 centavos. Hoje sua renda per capita é de 7 mil dólares, exatamente por apostar na liberdade econômica. Singapura, o sétimo país mais livre do mundo, né, na liberdade econômica, segundo o índice Heritage, era um país que tinha uma renda per capita de 427 dólares e hoje tem uma renda per capita de 55.182 dólares. O Chile segue exatamente nessa mesma conjuntura e nós não paramos de cair no índice de liberdade econômica. Éramos o 100º em 2010, 2012 e agora somos o 140º. Ou seja, a nossa situação só piora e vem o senhor defendendo exatamente aquilo que sempre deu errado. Precisamos de novas ideias, precisamos ser livres.